Agora, mais uma vez, eu quero te convidar a abrir as Escrituras no nosso texto base de hoje, 1 Pedro capítulo 3, e o nosso foco hoje é apenas o verso 8. O título dessa lição é O Segredo para uma Vida Feliz. Hoje nós vamos tratar da lição apenas na primeira parte da lição, ok? Apenas no primeiro ponto da lição, apenas um verso. Hoje apenas o verso 8. Semana que vem nós vamos trabalhar do verso 9 até o último verso desta lição, que é o verso 12. Mas hoje nós nos deteremos em apenas um verso. O título dessa lição, como disse, é O Segredo para uma Vida Feliz. Por que esse título? Porque, na verdade, cada indivíduo em todos os lugares da face da terra, em todos os tempos, sempre desejaram a felicidade. Sempre desejaram ser felizes. E isso não é diferente na cristandade. É por isso que quando o apóstolo Pedro, ele vai citar o Salmo 34, a partir do verso 10, ele vai citar o Salmo 34, nós vamos falar sobre ele na próxima lição. Ele diz e faz uma afirmação: quem quer amar a vida e ver dias felizes? É claro, é retórica a pergunta. Todos nós, no tempo de Davi ou no tempo presente, todos nós queremos amar a vida e viver em dias ou viver dias felizes. Mas é possível esta felicidade? É possível no mundo mau, no mundo como o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 6 de Efésios, o crente viver feliz ou verdadeiramente feliz no mundo tenebroso, no mundo em que o pecado é algo que é amado e desejado, as pessoas desejam viver em pecado? Será que para o cristão há possibilidade do cristão ser verdadeiramente feliz? A resposta é um sonoro sim. O cristão pode ser feliz. E na lição eu coloquei, lembrando de domingo, a estrofe do Salmo do hino 108, que a resposta para a felicidade está exatamente na estrofe: sou feliz. E a gente só pode ser feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. E o autor repete: sou feliz com Jesus, meu Senhor. A felicidade só pode ser alcançada em Cristo, com Cristo, através de Cristo. Mas mesmo nós, crentes, sabendo que em Cristo e somente em Cristo nós podemos alcançar a verdadeira felicidade, nós também nos lembramos que nós podemos ser o motivo da alegria de muitos outros. E devemos ser o motivo da alegria de quem caminha conosco, o motivo da alegria de quem aparece em nossas vidas, surge em nossas vidas. E através de outros, nós podemos também sentirmos-nos felizes ou felizes. Há uma frase de um filme que eu gosto muito dessa frase, e essa frase diz: o maior desejo da minha vida é amar, e em troca, amado ser. E todos desejam ser felizes, e todos deveriam desejar fazer o outro feliz. E é sobre viver uma vida feliz que o apóstolo Pedro fala nesse texto.
precisamos nos lembrar que o contexto desse texto é Pedro, depois de afirmar que aqueles crentes, eles eram peregrinos. Por que eles eram peregrinos? Porque eles tinham um destino certo, e o destino certo era o céu dos céus. Eles estavam aqui, viviam as circunstâncias da vida como todos os outros, mas a segurança que eles tinham era da salvação da sua própria alma, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas, como peregrinos, aqueles crentes tinham uma caminhada, uma jornada. Deus escreveu a nossa história. Deus escreveu cada um dos nossos dias. E enquanto nós não nos encontrarmos com Cristo, ou Cristo voltar, nós estaremos aqui, nesta realidade, neste mundo. E não somos ermitões, não somos seres solitários. De uma forma ou de outra, mesmo aqueles que são mais fechados, que não gostam de se relacionar, vão se relacionar, porque tem que trabalhar, tem que comer, tem que conviver com outras pessoas. Então, não há como aquele que caminha e vive no tempo estar desassociado de outras pessoas, da sociedade de forma geral. Então, Pedro propõe, a partir do capítulo 2, a realidade de como o crente viverá, quais são os deveres do crente, como o crente pode, vivendo aqui, ser bênção e vivenciar a sua vida para a glória de Cristo. Então, ele fala primeiro que o cristão precisa ser abençoador na sua convivência em obediência ao governo instituído. Depois ele vai falar que o crente deve ser bênção no seu trabalho. Por fim, ele vai dizer, estudamos isso em 2 aulas, na aula passada e na aula anterior. A aula passada, nós falamos sobre o crente, ser abençoador, viver para a glória de Deus na sua família, na sua casa. Homem com a sua função, mulher com a sua função. Fechamos essa realidade tríade. A vida social, lembrando do dever que temos com os magistrados, a vida social no trabalho, o dever do crente no trabalho, a vida social, o dever do crente em casa. E agora nessa lição, caminhando no dever que o crente deve ter, de viver para a glória de Deus, aonde Deus o plantou, agora o apóstolo Pedro vai tratar sobre a realidade do crente na casa de Deus. A realidade do crente na igreja. Entendam, então, que ele vai agora trabalhar sobre aquele crente que vive no mundo, e nesse mundo ele trabalha, ele está sob o governo de um governo humano, e está dentro de uma família, e esse mesmo faz parte de uma igreja. Somos nós, né? Você trabalha, você está inserido na sociedade, você precisa pagar os seus impostos, e bastante impostos, você precisa obedecer às leis do país, não é assim? Você também está inserido em uma casa, em um lar, em uma família perfeita? A gente sabe que não, mas nós precisamos buscar viver em família para a glória de Deus. Agora, nós que somos seres sociais, fomos inseridos na igreja de Cristo, através do batismo, de sermos colocados no rol de membro da igreja e de fazermos parte de uma igreja local. É sobre isso e sobre essa felicidade, sobre a unidade da igreja, sobre como conviver com outros irmãos, que Pedro ele vai tratar nesses versos.
Olhem a lição rapidamente, porque na lição eu coloco um texto, uma frase, e essa frase é uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, um grande pai da igreja, que viveu no 3º e 4º século da igreja cristã. Essa frase, ela se enquadra em nosso estudo e principalmente na nossa conversa de hoje. Ele diz, no essencial, o quê? Unidade. O que ele quer dizer quando ele diz que no essencial, unidade? O essencial é a base da nossa fé. Naquilo que é importantíssimo para que possamos dizer somos cristãos, nos nossos dogmas, na nossa crença, não há possibilidade de haver qualquer tipo de divergência. Não há como eu pensar de uma forma, Adirson pensar de outra forma. Tem que haver unidade. Você quer ver um exemplo da essência que não pode haver desunião ou discordância? Tem que haver unidade? No princípio trinitário. Você só é cristão se você crê no princípio trinitário. O que é o princípio trinitário? Deus Pai, Filho e Espírito. A mesma essência. Pai, Filho e Espírito. Se você não crê na Trindade, você não é cristão. Você pode ser qualquer coisa, menos um cristão. Mas não basta apenas crer na Trindade. Você precisa crer que na essência trinitária não há algum deles que seja maior do que o outro. A essência trinitária não significa dizer porque nós temos o Deus Pai, que ele é maior, mais poderoso do que o Deus Filho. E porque nós temos o Deus Espírito Santo, não significa que Pai e Filho são maiores. Se você conhece alguém que pensa desta forma, esse também diverge da fé básica da fé cristã. Então, quando Agostinho de Hipona diz no essencial unidade, é isso. Na base da fé cristã não pode haver divisão. Ou é um cristão que traz para si todas as bases teológicas mais importantes, ou ele não é. Ou você crê que Deus ele é onipotente, ou você não crê em Deus. Então, no essencial, unidade. Mas ele diz, no não essencial, o quê? Liberdade. Ou seja, naqueles dogmas que não são essenciais ao convívio. Os alunos aqui da classe de novos membros já tiveram essa aula, né? Sobre aquilo que é doutrina e aquilo que é costume. Não é isso, Marco? Doutrina e costume. Doutrina não se mexe. Doutrina não é imutável. Doutrina é doutrina. Mas aquilo que é o padrão de governo estabelecido por uma igreja, pode ser mutável? Pode. Há 30 anos atrás, não tinha bateria nas igrejas. 30 não, mais tempo, né? 40 anos atrás não podia ter bateria. Hoje pode? Pode. Mudou? Mudou. Por quê? É uma questão que diz respeito aos costumes. Então, naquilo que não é essencial, ou seja, naquilo que não é doutrinário, que diz respeito ao próprio Deus, liberdade. E em tudo, essa é a grande fechamento de Agostinho, em tudo, o amor.
em tudo o amor. Porque Deus é amor. E nós precisamos amar como o Senhor tem amado. Nós precisamos ser inflexíveis naquilo que é essencial para a unidade da igreja. Mas aquilo que não é essencial, nós precisamos tratar com amor e graça. As nossas relações precisam ser tratadas com amor e graça. A nossa relação com o nosso irmão que está próximo a nós não é uma relação perfeita. Como em nossa casa, a nossa relação com os nossos familiares consanguíneos também não são perfeitas. Porque nem eles, nem nós somos perfeitos. Nós somos pecadores. Nesta lição, nós perceberemos que Pedro quer tratar da unidade da igreja, porque era essencial para aquela igreja que estava sendo perseguida pelo maior império da sua época. Era preciso que aqueles crentes estivessem unidos. Sabe por quê? Você vai lembrar disso. Aquela igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Famílias estavam sendo arrasadas, destruídas, desfeitas. Aqueles que estavam mantendo-se firmes, e a grande maioria se mantinha firme diante do pretório, diante dos seus algozes, estavam sendo mortos. Havia muita tristeza, havia muita preocupação. A igreja estava sendo atacada pelos de fora. Qual era o lugar que eles poderiam encontrar refúgio, companheirismo, amor e compreensão? Porque aqueles que não eram cristãos, eles não compreendiam a fé daqueles que ali eram fiéis ao Senhor. Ou seja, no mundo, como peregrinos, eles só encontravam tristeza, adversários, adversidades. Até mesmo dentro dos lares e das famílias, como Pedro vai registrar, ele tinha algumas daquelas famílias mistas, da esposa sendo crente e o marido não crente, do marido sendo crente e a esposa não crente. Então havia uma luta constante. Aí Pedro vai dizer: se vocês vivem essas lutas constantes como peregrinos, lá fora, aqui dentro da irmandade cristã, precisa ser um lugar de refúgio, uma fortaleza. Apesar da nossa imperfeição, porque somos imperfeitos, é na casa do Senhor, é junto com os santos, que nós poderemos juntos não enfraquecer na fé, mas nos fortalecermos na fé. Então, o primeiro ponto que está no verso 8 é a verdade arrebatadora que o cristão deve ter diante do outro cristão e também do mundo, uma atitude correta. Vamos olhar o verso 8? Pedro começa o verso 8 dizendo assim: finalmente, ponto, né? Ele está desabafando, abrindo o coração dele, dizendo até que enfim. Não é o fim da carta. Ele diz: finalmente eu vou chegar ao fim dos meus argumentos em relação à postura do cristão. Eu já falei da postura do cristão no mundo, na sociedade, no seu trabalho, diante do governo, diante da família. Agora, finalmente, eu vou concluir esse assunto para poder falar sobre outro assunto. Finalmente,
ele vai então dizer sobre características que um cristão precisa ter, um cristão verdadeiro precisa ter, para que em meio aos outros irmãos, em meio à igreja, seja feliz e faça aquele que está ao seu derredor também feliz. E ele vai apresentar 5 características da vida cristã. Como o cristão trata o outro cristão, ou como o cristão trata qualquer outra pessoa. E ao tratar e agir desta forma, as bênçãos de Deus recairão de forma consequente na vida desses, e eles serão felizes. A primeira característica do cristão é que o cristão, ele tem o mesmo ânimo. Olha o que diz o verso 8, após a palavra inicial, finalmente. Ele diz: sedes todos de igual ânimo. Ele está olhando para o cristão, para os outros irmãos, para aqueles que eram seus ouvintes, dizendo a eles, não apenas a liderança. Não era uma qualidade que apenas os líderes daquelas igrejas deveriam ter. E nem apenas o liderado ou os liderados. Mas era uma qualidade que todos eles, em conjunto, deveriam ter. Eles deveriam ser e viver de igual ânimo. O que significa a palavra que Pedro vai usar, o termo, a expressão de igual ânimo? Significa simplesmente ter a mesma mente. O apóstolo Paulo, ele usa em outros textos essa mesma verdade. O cristão, ele precisa ter a mesma mente, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo pensar. Mas entendam, quando Pedro diz que nós devemos ter a mesma mente, isso não significa dizer que todos devam pensar exatamente da mesma forma, porque isso é impossível. É impossível. Porque nós temos criações diferentes, nós temos um caráter próprio, cada um tem o seu próprio caráter, cada um tem sentimentos que afloram de forma muito diferente, a sua psique é diferente, não há ninguém que seja igual a outro. A gente geralmente tem a tendência de se aproximar daquelas pessoas que pensam basicamente parecido conosco. É questão da empatia, né? Da proximidade. A gente tem essa tendência, fulano pensa como eu. Mas mesmo aqueles que a gente acha que pensam como nós pensamos, eles também pensam diferente. Então, quando falamos em ter a mesma mente, não significa que todos terão o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar. Porque unidade não é uniformidade. Qual a diferença entre unidade e uniformidade? Eu gostei de pensar nesse exemplo, eu entendo muito de música. Mas quando a gente fala de cantar de forma uníssona, é todos juntos. E na música, cantar de forma uníssona é todos cantarem com o mesmo tipo de voz. Por exemplo, quem é soprano? Se a gente só tem soprano cantando, soprano não é isso? Quando só tem soprano é cantar de forma uníssona. Mas quando a gente tem um grande coral, como é que funciona? Se canta de forma uníssona? Não, de forma harmônica. Cada timbre de voz vai juntar-se para formar aquela unidade do belo coral. A igreja, a unidade da igreja também é assim. Nós temos a criação, pensamentos que são diversos, mas nós estamos juntos com um único e um propósito maior, que é a glória de Deus.
Apesar de pensarmos muitas vezes, em muitos momentos, de forma diferente, a nossa união se dá porque Cristo é a nossa base. Nós sabemos que os desentendimentos na igreja não são novidade. Esses desentendimentos se tornam uma realidade justamente porque cada um de nós tem uma mente e um pensamento que é próprio. E às vezes o nosso pensar não vai na direção do pensar do nosso irmão. Nem todos possuímos igual ânimo, ou seja, pensamos as mesmas coisas. Se você concorda que temos pensamentos variados naquilo que não é essencial, você lembra por que eu usei o termo essencial e não essencial? Nós podemos divergir como crentes daquilo que não é essencial. Mas daquilo que é essencial, o cristão tem que ter uma mente e um pensar só. Porque senão, como disse para vocês no início, ele automaticamente deixa de ser cristão, porque não crê na base cristã. Mas daquilo que não é essencial, muitos e muitos momentos nós discordamos do pensamento do outro. Então, se Pedro não estava dizendo que nós devemos ter uma mente que sinta, pensa da mesma forma, o que significa dizer, então, quando Pedro diz que nós devemos ter ânimo igual, ou o mesmo ânimo? O que ele quer dizer, e a pista para a resposta desta indagação, encontra-se na vida de outro apóstolo, naquilo que outro apóstolo escreveu. Eu quero convidar você a paginar as Escrituras. E esse texto está na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. Abram as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Se você encontrou, eu quero te convidar a ler comigo esse verso 16. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, apenas o verso 16, que é a conclusão de um pensamento de Paulo a respeito da verdadeira sabedoria. Vamos ler junto, verso 16? Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, aqui está a resposta. Nós deveremos ter a mesma mente. Nós deveremos ter o mesmo pensar. Mas não o mesmo pensar do outro irmão. Mas o que nós devemos ter é a mente de quem? De Cristo. Nisso, nós precisamos pensar igual. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo disse que no processo de santificação, nós devemos nos parecer com quem? Com Cristo. Nós devemos seguir para uma maturidade espiritual em que nós venhamos a nos parecer com Jesus. Ao ponto, e eu creio que quando Paulo diz isso, ele está falando já daquele momento final da vida, em quando só esperamos o momento apropriado para ser levado pelo Senhor. Ele diz que nós devemos viver de forma em que Cristo, na verdade, seja Ele a viver em nós. Que responsabilidade, né? O cristão deve viver de tal forma que ele seja uma carta de Deus ao mundo.
O mundo precisa olhar para o crente e ver a face do próprio Cristo no crente. Sermos como ele mesmo vai dizer, pequenos cristos. Esse é o desafio para nós do mundo. Mas esse também é o desafio para nós na igreja. Quero confessar a você, está sendo gravado, de repente a pessoa até se coloque, né? Não é daqui na nossa igreja. Eu convivi com um presbítero, amigo, que ele era, e eu não sei, de repente tenha mudado, mas ele era extremamente rude na igreja. O trato dele com os irmãos era o pior possível. Sempre havia problemas. Ele trazia problemas para a igreja constantemente. Pela sua forma rude de tratar, pela sua forma grosseira de lidar, a sua forma intransigente, em muitos momentos ele era assim. E eu pensava, quando comecei a ter uma proximidade com ele, né, eu pensei assim, meu Deus, se ele é tão difícil de lidar aqui na igreja, imagine no trabalho, imagine em casa, o bicho deve ser uma fera, deve ser insuportável. E conforme a gente foi se conhecendo, eu descobri que esse moço no trabalho era querido por todo mundo. Pensa no camarada que todo mundo queria estar junto, perto. No trabalho o camarada era querido demais. Eu pensei, ele deve ser querido no trabalho porque, né, precisa fazer, né, a média para continuar mantendo o seu emprego. Me aproximei e tive a oportunidade de conhecer a família dele mais afinco. Rapaz, pensa no cara. O trato dele com a esposa dele, ele era como se fosse um cordeirinho. Fazia tudo que a esposa desejava, queria. A esposa, olha, não tenho marido. Eu pedi a Deus um marido, ele me deu um marido e um pai. Com os filhos, parecia uma marionete na mão dos filhos. Os filhos faziam o gato e sapato dele, né? Esse termo, né? Gato e sapato dele. E eu fiquei presente. Como pode ele ser tão bom no trabalho e tão bom marido, pai, esposo, filho, e na igreja ele ser como ele é, duro, brigão. Esse é um exemplo a não se seguir. Porque aquilo que eu sou em todos os outros lugares que Deus me plantou, eu preciso ser na casa do Senhor. E para que eu seja um bom crente, eu preciso ter a mesma mente, de forma necessária, a mesma mente de Cristo. O que significa ter a mesma mente de Cristo? É adotar uma mentalidade alinhada com os ensinamentos, os valores e os propósitos de Jesus. É buscar viver de acordo com a vontade de Deus. É refletir o seu caráter em todas as áreas da nossa vida. Isso é ter a mente de Cristo. Não é algo como uma mágica. É algo que eu vou precisar praticar dia a dia. Na lição eu coloquei que certa vez houve um embate, não era comigo um embate, mas foi um embate sério entre dois irmãos. E esse irmão, ele me procurou e eu disse, meu irmão, a forma de você agir não foi uma boa forma de agir. E ele me disse, tá, pastor, mas eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que ele agiu daquela forma por quê? Porque ele não é Deus. Só Deus pode agir de forma justa em
todos os momentos. Só Jesus pode amar em todos os momentos. Foi isso que ele quis dizer. Então ele agiu conforme ele era, um homem. E na sua humanidade, ele confessou que não era Deus. E nós podemos dizer a mesma coisa. Ele estava certo nisso. Ele não é Deus, ele não era Cristo. Ele não é Jesus. Como nós também não somos. Porém, nós temos o dever de, apesar de não sermos Cristo, nós precisamos tomar sobre nós a nossa alcunha. Porque, apesar de não sermos Cristo, nós não sermos o unigênito do Pai, nós somos cristãos. Porque nos identificamos com quem? Com Ele. Porque nascemos de novo. Porque recebemos o Espírito Santo. E como cristãos, nós devemos pensar, sentir, agir como Cristo. O que significa isso? Pensar como Cristo é adotar uma perspectiva e um modo de pensar que estejam aliados com os ensinamentos e os exemplos de Cristo. O nosso pensar, a nossa forma de pensar o mundo, de pensar as coisas, de pensar o outro, precisa se assemelhar à forma de Cristo pensar sobre o mundo, sobre nós e sobre a sua igreja. Nós precisamos sentir como Cristo. Isso é importante. Você lembra que Paulo, lá em Filipenses, ele fala que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houveram em Cristo. E você lembra da continuação? Mesmo sendo filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou da sua glória, se humilhou, tomou a forma de homem até o fim. Nós devemos ter o mesmo pensamento de Cristo. Um pensamento de compaixão, de amor, de cuidado pelos outros. Nós precisamos não apenas pensar e sentir, porque isso se torna algo utópico. Mas aquilo que eu penso, se eu tenho a mente de Cristo, e essa mente me conduz a ter os mesmos sentimentos de Cristo, precisam me levar a agir como Cristo. Sim, a agir como Ele. É nos perguntarmos na hora que eu tenho de tomar uma decisão, Cristo tomaria essa mesma decisão? Ele agiria da forma que eu estou disposto a agir? É agir com humildade, é agir com obediência, é agir com amor, é agir com piedade. A nossa ação precisa refletir, ser reflexão ou o reflexo do meu pensar, as coisas lá do alto e do meu sentir como Cristo. A minha ação, o meu agir no dia a dia precisa ser reflexo da minha relação, do meu conhecimento a respeito de quem é Jesus. E por fim, nós precisamos reagir. Reação é algo um pouco diferente da ação. Porque geralmente, e quando pensamos na reação, nós estamos pensando na forma que eu vou lidar com algo que me é imposto ou colocado diante de mim. A reação é a minha postura diante da dificuldade. É a minha postura diante das situações da vida. É a minha postura diante da agressão de alguém. É a minha postura diante do desamor de alguém.
Essa é a minha reação. Nós tendemos a agir ou reagir de forma proporcional à ação do outro. Não é assim? Geralmente é assim. A gente verá, eu não quero queimar etapas, mas nós veremos isso no nosso próximo encontro. Como eu devo agir e reagir àquilo que o outro diz ao meu respeito. Eu preciso agir e reagir como Cristo agiu, como Cristo reagiu enquanto estava aqui. Mas Pedro, ele diz que nós devemos ter, e essa é a primeira forma de vivermos de forma a agradar a Deus na igreja, é ter o mesmo pensamento que Cristo teve, ou pensarmos de forma concordata, pensarmos e termos o mesmo pensamento, mas não apenas isso. Pedro diz que depois de nós termos o mesmo pensar, ele vai dizer que nós devemos ter uma mente e sermos compassivos. A palavra compassiva, a palavra compadecer-se, literalmente nos colocar no lugar do outro. É isso que o texto quer dizer. Quando Pedro diz assim, você deve, além de ter uma mente, um mesmo sentimento, ele diz, vocês devem ser compassivos. Compaixão é a atitude de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. É se colocar no lugar daquele que está na nossa frente. Ter o mesmo sentimento. Aprendemos isso, né? Nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. O crente precisa ser compassivo, se colocar no lugar do outro. Deve ter compaixão daquele que está diante dele. Dentro da igreja, o quão é importante a compaixão para com os nossos irmãos no convívio da igreja. Essa compaixão nos leva a nos preocuparmos com o outro. Leva-nos a perguntar pelo outro, a ter interesse pelo bem-estar do nosso irmão. E lembra que eu disse para você que não é um papel apenas da liderança, nem do liderado? Pedro começa dizendo que todos de igual modo, cada crente precisa exercer a compaixão. Precisamos nos compadecer, mas não apenas isso. Pedro vai continuar e diz que aquele que tem a mente de ânimo igual, que se compadece, precisa viver de forma fraternal. A ideia é que, quando Pedro diz que nós devemos viver de forma fraternal, se refere a uma amizade carinhosa. A palavra fraterno, ela tem no grego a sua origem na palavra philos. E a palavra philos no grego é a relação familiar. O amor que nós temos pelos nossos dentro da nossa casa. Eu não sei se contigo é assim. Na minha família, eu posso até discordar de alguma coisa que Rosana pensa, que minha mãe pensa, que Lucas pensa, que alguém da minha família pensa. Mas os outros não podem, não. Minha família é minha família. Nós podemos ter nossas diferenças. Mas na hora de defender a minha família, eu vou me levantar como o leão se levanta. Porque a minha família é meu bem maior. É o presente que Deus me deu. E eu tenho que cuidar e amar da minha família. Pedro vai dizer que a nossa relação com aqueles que são nossos irmãos, não de sangue,
mas irmãos na fé, porque fomos nós resgatados, fomos nós salvos, e moraremos aonde juntos? No mesmo lugar. Mesmo eu sendo diferente do meu irmão, eu vou morar no mesmo lugar que ele. É por isso que nós lemos o texto de Efésios, lá naquele capítulo 4, que fala sobre a unidade da igreja. Nós temos o mesmo batismo, nós temos o mesmo Senhor, nós temos a mesma fé, moraremos no mesmo lugar. Pedro, então, ele vai usar um termo que era usado para famílias consanguíneas, que é o termo fraterno, para dizer que nós temos que ter o amor fraterno uns pelos outros. Você já pensou nisso, gente? Aquela pessoa que está sentada aí do teu lado, Deus amou a ela de tal forma que enviou Jesus Cristo para morrer por ela. E eu espero que seja uma realidade para todos, né? Mas nós vamos morar eternamente com Cristo nos céus. E vamos morar com esse irmão, irmã que está ao meu lado, que está ao seu lado. Lá fora nós somos pisoteados. Lá fora nós passamos por provações e adversidades. E é por isso que aqui precisamos encontrar um lugar que no meio do deserto do mundo podemos chamar de oásis. Não perfeito, mas buscando a perfeição. Porque quando você lê um texto como esse, como eu tenho lido, eu fico vermelho, mais do que eu sou, por olhar para mim e entender que nem sempre eu pratico essas qualidades que o verdadeiro crente tem que ter. E então ele diz que aqueles que são fraternos e amigos precisam ser misericordiosos. A misericórdia é um atributo divino. Eu coloquei vários textos, eu quero te pedir, quando chegar em casa, eu estava conversando com alguém sobre a relevância das apostilas, né? Do material. E alguém me disse, pastor, eu acho que a maioria das pessoas pegam, levam e deixam para lá. Se a gente levar em consideração as revistas da escola dominical, que tem lá os textos semanais para ler, e a maioria deixa de lado aqueles textos, né? Quanto mais a lição. Mas eu quero pedir a você, faça esse exercício. Eu inseri todos os textos possíveis que falam sobre Deus sendo Deus de misericórdia. Enquanto eu estava lendo, porque cada texto que eu coloco, eu leio cada texto de forma exaustiva. Eu não me contive. Eu demorei a terminar o estudo porque eu não me contive em perceber e relembrar o que significa dizer que Deus é misericordioso. Ele amou quem não merecia amor. Ele perdoou quem não merecia ser perdoado. Ele se relacionou com aquele que quis se afastar dele. Ele morreu na cruz do Calvário por pessoas miseráveis, que, como diz o apóstolo Paulo, estavam mortas em seus delitos e pecados. Misericórdia é olhar para o outro miserável, que não nos dá nada em troca, e mesmo assim amá-lo, e mesmo assim nos aproximarmos. Misericórdia é aquele que merece a nossa ira, em lugar da nossa ira recebe o nosso perdão. Eu quero encerrar dizendo para vocês que eu lembrei aqui da lição
no próximo trimestre, a gente vai começar um trimestre agora, mas no próximo trimestre nós vamos trabalhar uma lição que brotou no meu coração há um bom tempo. Nós vamos estudar sobre Jonas. Serão 10 lições na escola dominical sobre a vida e obra, ministério de Jonas. Já na primeira lição, eu coloco uma situação que eu vi um dia desse, né? Vocês que acompanham lá essa rede social, de vez em quando colocam assim, ser carioca não é para qualquer um. Morar no Rio de Janeiro não é para qualquer um. Viver aqui nessa cidade, nesse estado, não é para qualquer um. Tem que se saber viver. E eu parafraseei o texto e disse: ser cristão não é para qualquer um. Porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Pensar, agir e reagir como Cristo. E esse é um desafio para que vivamos felizes. E para que nossa igreja, a igreja onde Deus nos plantou, seja um lugar abençoado e abençoador. Aquele que quer viver uma vida feliz, deve, além disso, ser humilde. A humildade é essencial para a vida cristã. Nas bem-aventuranças, e você olhando a lição, você vai ver que em cada um desses pontos que nós elencamos, que Pedro elencou, Pedro vai utilizar-se das palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado o humilde. E aquele que quer ser bem-aventurado, viver para o reino e viver no reino de Deus, precisa também ser humilde e não se exaltar. Essas 5 qualidades não nascem como um mato que nasce sem eu plantar lá na minha casa. Não nasce do nada. Não cai do céu como a chuva. Precisa ser buscado por nós. Exercitado por nós. Não podemos desistir, precisamos perseverar em viver uma vida para a glória de Deus. Começamos aqui. Expandimos para o nosso lar, até a sociedade. Que Deus nos ajude, nos conduza na missão de viver para a glória de Deus e viver e promover a unidade cristã. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E lembrar que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. A igreja é um lugar de pessoas que foram salvas pela graça, que receberam misericórdia da parte de Deus, mas pessoas que estão no processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, nós precisamos buscar, insistir, persistir em conhecer a Jesus, para que venhamos a ter a mente, o pensamento, a ação e a reação que Jesus teria se estivesse em nosso lugar. Pai amado, bendito seja
o teu santo nome, porque nos tem amado com amor eterno. Obrigado, Senhor, porque ao nos resgatar de nós mesmos, do pecado e da consequência desse pecado, que é a morte eterna, nos deu vida e pela graça somos salvos. Ninguém pode arrancar de nós a salvação. Ninguém pode nos tirar do privilégio que teremos de ver o Senhor face a face e receber da tua palavra graciosa, vinde bendito de meu Pai. Mas, Senhor, somos pecadores, vivemos em meio a um povo de lábios impuros e nossos lábios também são impuros. Portanto, a oração que a ti faço nesta noite é que o Senhor venha a nos purificar, nos santificar mais e mais na tua palavra, nos fazer enxergar que devemos ter a mesma mente, a mente de Cristo. E que mesmo no momento em que falharmos nesta missão, que venhamos a nos arrepender. Que o nosso trato para com as coisas do Senhor sejam tratos que remetam ao Senhor mesmo. Que o nosso trato com os nossos irmãos, a nossa forma de pensar, agir e reagir para com aqueles que estão ao nosso lado, de braços dados conosco, caminhamos para a eternidade. Aqueles que são nosso suporte, infelizmente também somos suporte deles. Que possamos, ó Deus, ter o mesmo pensar, que sejamos compassivos, que tratemos os nossos irmãos como eles são, irmãos na fé, que sejamos misericordiosos e que cada um de nós seja humilde, como o Senhor Jesus o foi. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos segundo o teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para a glória do teu nome, aonde quer que o Senhor nos plante. Viver para a glória do teu nome na sociedade, viver para a glória do teu nome na nossa casa, viver para a glória do teu nome na casa do Senhor. Que outros irmãos olhem para nós, para cada um de nós que aqui está, e se alegrem e digam: eu quero ser um com o meu irmão e servir a Deus com o meu irmão. Estamos buscando isso. Para isso estamos estudando. Por isso estamos orando. E queremos praticar esta verdade dia a dia no nosso viver. É nossa oração, a oração que fazemos não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Amém.